Boa noite a todos os irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Quero me ater nessa noite ao seguinte tema: aprendendo com Jesus nos momentos cruciais da vida. O tema da nossa reflexão nessa noite é aprendendo com Jesus nos momentos cruciais da vida. E eu quero convidar você a abrir um texto conhecido do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, até o versículo de número 43. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5, verso 21, até o verso de número 43. Eu estou utilizando aqui a Almeida Revista Atualizada. O texto sagrado diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, cumprindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, estou no verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam, e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando levantar-te. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Muitos de nós passamos ao longo da nossa vida por momentos cruciais. Momentos cruciais. O nascimento de um filho, de uma filha, é um momento crucial na vida de um casal. Quando conhecemos ao Senhor Jesus,
nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos fé no Evangelho do Senhor Jesus, a conversão, o novo nascimento, é um momento crucial na vida. Quando você, em algum momento da sua história, descobriu que essa mulher aí que está do seu lado, que é a sua esposa, e que você não sabia, mas em algum momento você descobriu assim, ela vai ser minha esposa, porque eu vou pedir ela em casamento e é com ela que eu vou me casar. Essa decisão é uma decisão crucial. A doença, o diagnóstico ruim, nos coloca também diante de um momento crucial muitas vezes. A morte é um momento crucial. A morte daqueles que nós amamos, que pode trazer mudanças bastante significativas para a nossa vida. A maneira como nós olhamos a morte é uma questão crucial. Esse texto que eu li nessa noite, ele fala sobre a autoridade de Jesus, sobre a enfermidade e sobre a morte. E é interessante que o texto nos mostra duas pessoas antagônicas, muito antagônicas. E essas duas pessoas, elas vão ao Senhor Jesus em um momento absolutamente crucial das suas vidas. A doença arremessa elas na direção de Cristo. O primeiro personagem desse texto é então Jairo. Ele quer que Cristo vá à sua casa, à sua residência, estenda a mão sobre a sua filha de 12 anos e cure a sua filha. A outra personagem aqui desse texto, antagônica em relação a Jairo, é uma mulher que nós não sabemos o nome. Essa mulher vive há 12 anos com uma doença crônica. Ela tem uma hemorragia, ela tem uma doença crônica. E ela tem um desejo muito simples aqui. Simplesmente, desapercebidamente, por trás, tocar as vestes do Senhor e receber a cura no anonimato. É isso que ela quer. Marcos, então, vai nos relatar essa história. Marcos nos diz que Jesus estava novamente ali em Cafarnaum. Ele já estivera em Cafarnaum em outra ocasião, ele já tinha operado milagres ali em Cafarnaum. Foi ali que ele curou a sogra de Pedro. Foi ali que houve a pesca maravilhosa. Ele está novamente em Cafarnaum. E quando ele desembarca, o Jairo, chefe da sinagoga, vai ao seu encontro e com insistência lhe suplica pela sua filha. Pede para que Jesus vá à sua casa, para que ele pudesse impor as mãos sobre a menina, e a menina então poderia voltar à vida, poderia ser curada. Jairo é um dos líderes da sinagoga local. Ele é um homem que serve a Deus. Ele é um homem que conta com o prestígio do povo. Ele tem uma posição respeitada naquela sociedade. Mas ele está vivendo um drama. A sua filha de 12 anos está gravemente enferma. Queridos, servir ao Senhor não nos isenta de enfrentarmos períodos e épocas difíceis, circunstâncias adversas, sofrimento. Aquele homem era um dos referenciais da religiosidade da época de Cristo. E agora ele está suplicando a Jesus para que ele vá à sua casa para poder impor as mãos sobre a sua filha. Jesus aqui nos mostra grande compaixão. O texto nos fala aqui, no verso 24, Jesus foi com ele. E ali tem uma grande multidão apertando e comprimindo a Jesus. E Jesus está com esse homem chamado Jairo, indo para a casa desse homem, porque Jairo queria que Jesus pudesse ir para lá, para poder impor a mão
as mãos sobre a filha dele para poder livrá-la da enfermidade. Jesus se dispõe. Esse é um caminho de incerteza para Jairo, de expectativa, de temor misturado com esperança, de dúvida mesclado com fé. E é um caminho obstaculado por uma multidão. Talvez Jairo estivesse com pressa, ele queria ir a passos largos para sua casa, e que Jesus o acompanhasse a passos largos. Mas tem uma multidão, tem um monte de gente ao redor, e está atrapalhando o caminho, e está comprimindo a Jesus. E Jairo então está vivendo esse momento tão difícil de expectativa. É como alguém que está no corredor do hospital esperando a notícia do médico. Jesus segue Jairo por esse caminho. Jesus está com ele nesse momento de dificuldade, nesse momento em que o seu coração é tomado por temores. Jesus mostra aqui muita graça e compaixão. Entretanto, antes mesmo deles chegarem à casa de Jairo, algo absolutamente inusitado e inesperado acontece. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Há essa multidão comprimindo Jairo, Jesus, o caminho que vai dar na casa lá de Jairo. E no meio dessa massa de pessoas, dessa multidão, há uma mulher anônima. Nós não sabemos o seu nome, a Bíblia não fala o nome dela. Tudo que nós sabemos sobre essa mulher diz respeito à sua grande desventura, a sua dor e o seu fardo. A vida dela já não está dando certo já faz algum tempo. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e por causa disso, tentando obter resposta na medicina daquela época. E as respostas não vinham e o dinheiro ia se acabando. Agora essa mulher ela está vivendo numa condição de miséria, de doença e de desprezo. São 12 anos com um fluxo sanguíneo, vaginal, sem solução, sem saúde, sem dinheiro, sem dignidade. Pela lei de Moisés, muito provavelmente essa mulher já não vivia mais com a sua família. Ela não era mais pura para viver com o convívio dos seus parentes. Ela não estava limpa segundo a lei de Moisés. Interessante que a lei protegia as mulheres dos homens no período do ciclo menstrual. Com essa mulher foi o contrário. A lei protegia a sociedade em relação a ela. Ela era um perigo. Ela não era apenas, havia se tornado intocada, mas intocável. Estava impura cerimonialmente. Estava longe do convívio comum da sociedade. 12 anos. Muito provavelmente olhares condenatórios, marginalização, recursos se esvaindo, como você tentar segurar a areia com a mão, sofrimento, tratamentos ineficazes, e muito provavelmente em meio a esses tratamentos médicos que não só conseguiram solucionar o problema, mas também exploraram a condição dela. A vida dela não está bem, a vida dela não está dando certo. 12 anos sofrendo, gastou tudo que tinha, os recursos se esgotaram, nenhum recurso humano agora adiantava, não havia mais dinheiro. E no auge dessa crise,
excluída da sinagoga, excluída da possibilidade de cultuar, ela tem um lampejo de esperança. Ela ouviu sobre Jesus. Ela soube dos seus milagres e do seu poder. E ela apenas quer anonimamente ser curada tocando as vestes do Senhor. E o que é mais interessante é que no verso 29, Marcos nos diz que o seu plano deu certo. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Deu certo o plano. Até aqui deu certo. Porém, algo para ela inesperado acontece. Verso 30, Jesus reconhecendo que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher atemorizada, ela está numa experiência aqui de temor e tremor. E tremendo, cônscia do que nela se operara, saiu do anonimato, se apresentou diante de Jesus, pôs-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do seu mal. Todo o plano dessa mulher inicialmente deu certo. Anonimamente, ir por trás de Jesus, tocar-lhe as vestes e receber a cura. Aconteceu exatamente isso. O que ela não imaginava é que Jesus soube que dele saíra poder e ele quer saber quem foi que foi curado pelo toque nele. Ela queria o anonimato. Jesus queria saber quem ela era. Jesus queria saber sobre a história dela. Porque Jesus não estava preocupado com os esbarrões anônimos daquela multidão despretensiosa. Ele queria saber quem havia tocado nele, objetivando a cura. E aqui nós temos então esse encontro dessa mulher com Cristo. E diante de Cristo, essa mulher então faz o que ela deveria fazer. Ela se coloca diante dele e conta toda a verdade. Imagino que ela conta toda a verdade ainda com medo. Ela não podia tocar nas pessoas. Ela está próxima de um dos líderes da sinagoga. Ela não podia ir à sinagoga, ela não podia cultuar. Ela está diante do Senhor, que é esse homem poderoso e que já havia dado sinais de poder naquela sociedade. E ela está nesse momento literalmente atrapalhando a agenda do líder da sinagoga. Ela está atrapalhando a agenda desse homem que é o líder da sinagoga, que é respeitado, que é tido como uma autoridade religiosa ali, alguém que era de confiança. E que esse homem tem um problema muito grande, que é a enfermidade da sua filha. Ela está atravessando a agenda dele. E ela está com medo. Mas também, paradoxalmente, ela tem muita razão para ter um pouco de coragem aqui. Porque uma doença já há 12 anos se arrastando, sem nenhuma resposta eficaz da medicina, e ela, tocando anonimamente Jesus, ela recebe a cura. Ela tem razão de ter essa coragem aqui de dizer toda a verdade. Ela foi curada. Ela foi alvo de um milagre. E agora ela pode contar toda a história. E Jesus então trata ela com uma ternura aqui indescritível. Marcos registra que Jesus diz assim para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do seu mal. Talvez ela esperava mais uma palavra condenatória: quem é você para tocar em mim? Por que você fez isso? Você é impura. Talvez ela esperava mais um olhar de desprezo. Talvez ela esperava mais uma manifestação de rejeição e marginalização. Mas o que ela recebe nesse momento é uma palavra tão acolhedora do Senhor,
filha, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus demonstra graça e compaixão em relação a Jairo, indo com ele na direção da sua casa. Mas Jesus demonstra graça e compaixão nesse momento em relação a essa mulher, que ele não deixou no anonimato. Agora todos sabiam que ela havia sido curada. Ele deu a ela muito mais do que ela buscava. Ele dá a publicidade a ela de que ela foi alvo da misericórdia de Deus, ela foi curada. E interessante que a narrativa aqui de Marcos, ela aumenta em dramaticidade. A mulher acabou de ser restabelecida de uma doença que se arrastava há 12 anos, mas a filha de Jairo morre. Diz o verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Talvez Jairo, nessa fração de segundos, deve ter olhado para aquela mulher. Se Jesus não tivesse parado para dar atenção para ela, será que a gente já não estaria em casa? Será que ele já não teria curado a minha menina? Será que isso passou pelo coração de Jairo? Não sei, talvez. Talvez ele olhasse para aquela multidão, mas se não tivesse tanta gente, a gente caminharia mais rápido. Mas há uma pergunta aqui, bastante insensível em relação a ele. Por que você ainda está incomodando o mestre? Tua filha já morreu. E de novo, olha a reação de Jesus, verso 36. Mas Jesus, sem acudir, sem dar muito valor a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. A mulher foi restabelecida, a filha do chefe da sinagoga morreu. Humanamente falando, para Jairo, o momento crucial quanto à vida da sua filha havia chegado ao fim. Ela morreu. Para que eu vou levar o mestre para minha casa para impor a mão, para curar alguém? Mas não tem mais como ser curado, porque agora morreu. Mas Jesus traz uma palavra de encorajamento. Não tenha medo, continue crendo. Não tem mais nada que Jairo possa fazer agora. Ele só precisa continuar confiando no Senhor e conduzir o Senhor até a sua casa. E agora ele já não pode mais concentrar-se nas circunstâncias da morte da sua filha, mas manter o foco em Jesus Cristo. E esse é o grande desafio daqueles que se encontram com Cristo, acreditar que só nele o Senhor, somente por ele o Senhor, todas as coisas são possíveis. E a morte não poderia atrapalhar a confiança desse homem no Senhor, e eles vão na direção. Finalmente eles chegam na casa de Jairo, verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita, cumi. Essa expressão que Jesus está usando com essa menina é tão bonita, porque é uma expressão como de um pai, de uma mãe, que chega diante da cama do seu filho, da sua filha pequeno, e com carinho, com ternura, com amor, diz assim, meu amor, está na hora de levantar. É isso que essa expressão significa. No bom português, se Jesus estivesse numa cultura brasileira, ele chegaria diante dessa menina morta, na cama, e diria assim, meu amor, está na hora de levantar. Seria assim. E o milagre acontece. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos sofrendo de uma hemorragia, foi curada. A filha desse homem, com 12 anos, adoeceu e morreu.
mas ela foi trazida de volta à vida. Então ficaram todos sobremaneira admirados, verso 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. As opiniões ali daquelas pessoas pranteando na casa não fizeram diferença para Jesus. Quando Jesus falou que a menina estava dormindo, eles riram de Jesus. Jesus não deu importância a isso. As opiniões daqueles que foram até Jairo e disseram: para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Jesus não deu importância a essa fala. Jesus fala docilmente a essa menina e ela levanta da morte, ela volta à vida. Jesus mostra o seu amor e o seu cuidado. Notem bem, nenhum desses dois personagens desse texto tiveram absolutamente, exatamente o que eles ansiavam. Quando Jairo vai ao encontro de Jesus, ele anseia por uma cura, mas ele tem muito mais do que uma cura. Ele tem uma filha trazida de volta da morte para a vida. Quando, em meio a esse caminho para a casa de Jairo, essa mulher se apresenta a Jesus, tocando-lhe as vestes e tendo que falar toda a verdade a Cristo, ela pretendia apenas uma cura anônima, mas ela tem muito mais do que uma cura anônima, ela tem um encontro com o Senhor. E agora ela pode, diante de toda aquela multidão ao redor, ser constatada como alguém que recebeu a cura, como alguém que foi aceita. E aí você está aí, sentado no banco aqui da igreja, pensando: eu não tenho filha doente, eu não tenho filho enfermo, eu não tenho criança de 11, 12 anos, eu não tenho problema hemorrágico, eu não estou com um problema crônico já há alguns anos se arrastando comigo. O que é que esse texto tem a ver comigo, igreja do século 21? O que esse texto me ensina hoje? E eu quero destacar algumas lições dessa narrativa para você e para mim. E eu quero concluir com essas lições. Primeira grande lição que esse texto nos traz, e que é uma lição que muitas vezes nós demoramos a aprender, e é doloroso o aprendizado dessa lição, é que as nossas emergências não determinam as urgências de Deus. Em primeiro lugar, as nossas emergências não determinam as urgências de Deus. Temos que aceitar a soberania de Deus na concessão das suas bênçãos, dentro do tempo e do jeito dele. A forma como nós classificamos o grau de dificuldade é uma mera leitura humana. Porque ele pode promover ressurreição, cura física instantânea, com a mesma eficiência e facilidade. Se tentarmos impor a Jesus a nossa noção de tempo e de grau de dificuldade, nós vamos nos sentir frustrados muitas vezes. Jesus foi muito além do que aqueles dois personagens queriam. Ele vai muito além do que Jairo pretendeu. E ele vai muito além do que aquela mulher que sofria há 12 anos pretendeu. As nossas emergências não determinam as urgências de Deus. Deus é soberano e Ele administra as suas bênçãos da maneira que lhe apraz, no tempo dEle, da forma dEle e de acordo com o seu santo e bendito querer. Segunda lição: as respostas às desventuras da vida nem sempre se coadunam, se amoldam, se encaixam, se conformam com as convenções da sociedade. Naquela época,
A solução para aquela mulher era qual? Qual era a solução para aquela mulher aos olhos da sociedade? Resignação diante da doença. Minha filha, você vai morrer com isso. 12 anos lutando, sem dinheiro, sem recurso, sem solução na medicina. Você vai morrer com isso. Se resigna, aceita que dói menos. Era essa a solução da sociedade. Naquela época, qual era a solução para Jairo? Para de incomodar o mestre, tua filha já morreu, aceita. As respostas às desventuras nas nossas vidas nem sempre se coadunam, se amoldam, se conformam com as convenções da nossa sociedade. Por quê, queridos? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, diz algo muito lindo quando ele fala assim, que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Terceiro, o Senhor Jesus, ele deve ser sempre a nossa primeira busca. Às vezes você vai ouvir testemunhos de pessoas que dizem assim, eu tentei todas as coisas, quando não tinha mais nada para ser feito, eu fui para a igreja. Para os crentes, jamais essa é a matemática. A nossa primeira fonte de socorro é o Senhor Jesus. Ambos obtiveram resposta eficaz em Cristo. E jamais uma sociedade como a nossa, pragmática, imediatista, ela vai buscar ao Senhor em primeiro lugar. Mas para nós que conhecemos ao Senhor, a nossa primeira fonte de socorro é o Senhor. Quarta lição. Precisamos sempre e sempre ansiar muito mais pela presença de Jesus do que por qualquer outra coisa que nós possamos receber dele, visando uma vida mais fácil. A gente precisa muito mais da presença do Senhor, do desfrute da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. A gente precisa muito mais disso sempre, do que qualquer outra bênção que nós queiramos receber dele, visando uma vida mais fácil. Muitos de nós já transformaram as orações em mecanismos para se negociar com Deus uma vida melhor. A oração ela é muito mais do que um mecanismo para negociar com Deus uma vida melhor. Muitas vezes nós podemos ser tentados a ter uma perspectiva só de súplica quanto ao Senhor. Mas nenhum relacionamento de pai e filho é só de súplica. Você já imaginou? Se o seu filho, se a sua filha só se dirigisse a você para pedir alguma coisa? Que relacionamento infernal que seria. Você vai buscar ele na escola, ele está quieto dentro do carro. Quando ele abre a boca, ele só abre para pedir alguma coisa. Você pergunta para ele como foi o dia dele na escola, ele não responde. A próxima frase que ele for falar com você é para pedir mais alguma coisa. Você quer saber se ele está bem, se ele não está, ele não responde. A próxima frase dele vai para pedir alguma outra coisa. Já imaginou? Se o seu filho, a sua filha só falasse com você para pedir alguma coisa, só fosse pedindo. A oração não é isso. Infelizmente, nós vemos pessoas transformando a oração num mecanismo para negociar com Deus uma vida melhor. A oração não é isso. Oração é expressão de relacionamento com Deus. É diante dele que nós falamos das nossas lutas, dos nossos temores, das nossas tristezas, das nossas frustrações, das nossas ambiguidades. É diante dele que nós confessamos os nossos pecados. É diante dele que nós expomos também os nossos anseios. Não é só um mecanismo para negociarmos com Deus uma vida melhor. Assim como Jairo e assim como essa mulher, nós podemos viver momentos difíceis. Nós podemos olhar para áreas das nossas vidas em que as coisas não vão bem. Nós podemos. O que não está indo bem na sua vida? Problema financeiro? Um vício? Um casamento em processo de desgaste e desmoronamento?
longos dias em um emprego no qual você já não tem nenhum tipo de satisfação e prazer e contentamento? Filhos distantes da vontade de Deus? Quais problemas estão te sufocando? Quais áreas a sua vida não está indo bem? Sua família pode olhar para você diante dessas áreas e ter um olhar de desprezo. Os seus colegas podem olhar para você com um olhar discriminatório. A sociedade pode começar a te evitar. Mas jamais nós teremos essa atitude do nosso Senhor. Ele é aquele que caminha conosco em meio à dor. Ele é aquele que conhece a nossa história. E Ele é aquele que muitas vezes nos acolhe. Aquele que firma os nossos passos. E que quando nós experimentamos momentos de sofrimento e letargia, momentos em que as nossas forças estão se esmorecendo, Ele é aquele que com carinho pode chegar e dizer assim: meu filho, chegou a hora, levanta. Ele é aquele que pode fazer isso. Quero que você se coloque de pé. Quero terminar com uma oração. Desde já agradeço muito pastor Eduardo, Aline, pela hospitalidade, receptividade e acolhimento. A igreja, com bastante paciência, me ouvindo 3 vezes, né? De manhã e agora à noite, 2 vezes de manhã e à noite. E que o Senhor abençoe essa comunidade de fé ricamente com as suas infinitas misericórdias, graça, bondade e o processo de transformar cada um de nós à imagem do seu próprio Filho. Quero terminar com uma oração, depois eu passo a palavra ao pastor Eduardo. Pai, não são poucas as vezes que nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por dias difíceis, dias sombrios, quando as circunstâncias conspiram contra nós, quando no horizonte nuvens espessas se agigantam, períodos de tempestade, de luta, de dor, de tristeza, mas temos ao Senhor, esse que nos restabelece, que nos coloca sobre o firme fundamento, esse que nos acode, nos acolhe, nos levanta, esse que nos desperta, esse que conhece a nossa história, conhece as nossas lutas, esse que sabe das nossas fragilidades. E te agradecemos, ó Pai, por esse relacionamento que o Evangelho traz com o Senhor, reconciliados em Cristo. E que agora, ó Pai, podemos nos apresentar diante do Senhor pelo novo e vivo caminho e encontrar graça que nos socorre em momento oportuno. Visita o teu povo, visita a tua igreja, visita cada um desses irmãos, a liderança dessa igreja, os que estão nos departamentos, os que contribuem com o trabalho, com a obra do Senhor aqui. Visite-os, ó Deus, é o que eu peço, visita as nossas vidas. E que o nosso coração se alegre sempre com a tua presença e com o Senhor. E que nós busquemos ao Senhor e nos alegremos muito mais no Senhor. E desejemos mais o Senhor do que qualquer outra coisa que possa vir das tuas mãos. O que mais queremos, ó Deus, e queremos ter como prioridade é a busca pelo Senhor e a satisfação no Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.